Eu estive há 2 semanas atrás no retiro dos adolescentes e nesse retiro foi compartilhado sobre identidade. E durante o retiro, o irmão Anderson estava fotografando todos os irmãos que estavam presentes para fazer uma lembrança, para que nós pudéssemos guardar naquele retiro. E a lembrancinha que foi feita foi essa identidade, uma identidade de filho de Deus. Cheguei em casa, peguei a minha identidade, que eu gostei muito dela. Por incrível que pareça, parece que o Filho de Deus, ele se alegra com tudo. Eu me alegrei com esse ato simbólico. Eu cheguei em casa, peguei a minha identidade, da minha esposa que esteve lá comigo no retiro, e da Ana Clara, que era adolescente, que estava participando, e coloquei as 3 identidades em cima do micro-ondas. E todo dia que eu passava naquela cozinha, eu olhava para aquelas 3 identidades. E aquilo me chamava a atenção. E aquilo dali despertou meu coração para que eu pudesse preparar uma mensagem também sobre identidade. E nesta noite, o que eu vou compartilhar com os irmãos vai ser um paralelo da identidade terrena e dessa identidade de filho de Deus. Irmãos, o que é uma carteira de identidade dessa daqui? O que é isso? É uma carteira de cidadão, no nosso caso brasileiro, cidadão terrestre, cidadão que tem como pátria o nosso querido Brasil. E o que é um cidadão? Cidadão é um habitante de um país onde ele nasceu e que ele tem por direito gozar de seus direitos seus direitos civis, direitos políticos, e também tem o dever de cumprir as suas obrigações, desempenhar as suas obrigações para com o seu país. E uma carteira de identidade simbólica como essa, de cidadão celestial, cidadão dos céus, carteira de filho de Deus. Irmãos, um filho de Deus, ele é um cidadão que mora no seu país, mas que passando por uma transformação, passando por um novo nascimento, por meio de Jesus Cristo, ele continua a viver nessa terra onde ele nasceu e passa a ter também direito de desfrutar da graça abençoadora de Deus, e também passa a ter o dever de viver uma vida de santidade, desempenhando as suas obrigações ministeriais para com o reino de Deus, enquanto ele vivia nessa terra, enquanto ele estiver aguardando a sua nova pátria, porque nós não somos daqui. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 16, o texto falando acerca dos antigos, aqueles heróis da fé, ele diz assim, agora,
aspiram, tem um contexto, tá? Mas eu estou pegando só o versículo onde eu quero chegar. Agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aquele povo peregrinou, sofreu, lutou e venceu. E agora estão aguardando a ressurreição para adentrar na sua nova cidade celestial. O que é uma identidade nossa? Isso aqui é um documento, nada mais é do que um documento que tem o número de registro, né, da pessoa, e contém aqui nome, filiação, naturalidade, data de nascimento, filiação, o documento de origem, para poder tirar essa identidade, e outras informações que são úteis, que vai servir de quê? De um identificador pessoal para toda a sua vida, enquanto você viver sobre essa terra. É um identificador. Onde você for, que for exigido a sua identidade, quem é você, você terá que apresentar esta carteira. Se você ainda não tem essa carteira, talvez algum adolescente aí, pessoas muito novas, vai ter que apresentar sua certidão de nascimento, porque tem que ser identificado. Irmãos, semelhantemente a essa identidade, o Filho de Deus, ele também tem uma identidade. Ele também tem uma identidade, como seu identificador pessoal por toda a vida que ele viver nessa terra. Mesma coisa. Essa identidade, irmãos, não é um documento emitido, né, em formato de uma carteirinha. Isso aqui é apenas um ato simbólico. Formato de uma carteirinha escrita ou digitada pelo dedo do homem, mas uma identidade escrita e forjada no seu coração, no meu coração, pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus. Paulo, lá em 2 Coríntios 3, no versículo 2 a 3, ele diz assim, ó: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, não em pedaços de papel, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. Você, como filho de Deus, deve ter uma identidade, e essa identidade tem que estar estampada na sua vida, tem que estar gravada no seu coração. Essas cartas que Paulo aqui menciona eram recomendações que eram necessárias para apresentar, né, pessoas nas igrejas do primeiro século, porque haviam muitos mestres inescrupulosos que se utilizavam de má fé para poder enganar os cristãos daquela época. Esse texto aqui é uma defesa de Paulo contra esses falsos mestres que o atacavam, acusando de não possuir as qualidades necessárias para provar a idoneidade dele em relação ao seu ministério no Evangelho.
E aí, o que Paulo quis dizer com isso daqui, nesse texto, é que ele não precisava de testemunho mediante uma simples cartinha, um papel. Uma vez que os coríntios, aqueles irmãos da igreja de Coríntios, tinham dele, por aquilo que já conheciam dele, inclusive por eles serem frutos de trabalho de Paulo. Então, irmãos, é isso que nós devemos entender, que identidade cristã é a vida, é o nosso viver, é o nosso proceder, como foi o de Paulo, que nos identifica como um verdadeiro filho de Deus, como alguém diferente, como alguém que está apto ao ministério do Senhor. E o seu viver? O seu viver tem identificado isso na sua vida? Será que o meu viver tem me identificado, o meu estilo de vida, a minha conduta tem me identificado como um filho de Deus? Segunda coisa, para que serve essa carteirinha aqui? Falei no começo, para mostrar que somos cidadãos e que somos a pessoa, que somos aquela pessoa que se apresenta, seja em qualquer que seja a circunstância. Se você for viajar de avião, quando você chegar lá no balcão para fazer o seu check-in, eles irão pedir a sua identidade, para ver se aquela passagem realmente te pertence. E a identidade de filho de Deus, para que serve? Irmãos, antes de qualquer coisa, identidade não é um papel, não são informações que estão escritas aqui, Nós devemos entender que a nossa identidade, ela não é somente baseada no que está aqui, mas em tudo que está no nosso ser, na nossa maneira de nos apresentar. Nós desenvolvemos essa identidade ao longo da vida. Essa identidade pessoal nossa, a gente se desenvolve ao longo da vida. Por todas as situações que a gente vai passando, crescendo, através dos nossos gostos, nossas vontades, nosso estilo de vida, a gente vai desenvolvendo essas coisas, através dessa forma com que a gente adquire, dessas características que a gente adquire, que nós nos vemos e somos vistos pelas outras pessoas. Entendendo que todo ser humano desenvolve a sua identidade, entendendo isso, nós também devemos entender também que, como filhos de Deus, nós também devemos adquirir uma identidade que é própria de alguém que pertence não a esta terra, mas ao reino de Deus. Nós devemos entender isso. Colossenses 3, no versículo 1 a 3, diz assim, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que
lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, essa identidade que é desenvolvida ao longo da nossa vida cristã vem de acordo com também os nossos gostos, as nossas vontades, o nosso estilo de vida, mediante valores adquiridos agora da vida de Cristo, não mais do nosso dia a dia nessa terra, mas valores que são adquiridos através desta palavra. E aí, respondendo à pergunta para que serve essa carteira, ela serve para nos identificar que não somos cidadãos desse mundo, mas cidadãos dos céus. Essa é uma identificação. Aquele dali é diferente. Aquele dali não pertence a esse mundo. 1 Pedro 2,11 diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros, pessoas que não são desta terra, pessoas que estão de passagem. Serve também essa identidade para mostrar ao diabo que sobre a vida do Filho de Deus ele não tem poder. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Vocês já ouviram um testemunho de irmãos convertidos dizerem que já tiveram experiências passadas no espiritismo e que já tiveram momentos de ir a cemitérios fazer trabalho, e quando iam tocar numa cova para poder mexer naquela cova, eram impedidos, porque segundo eles ouvia-se uma voz: esta cova não, porque quem está aí me pertence. A identidade de Deus, ela é poderosa. Até você depois de morto, ela fala. Uma outra coisa que a identidade serve, essa identidade nossa de filho, verdadeiro filho, é para mostrar ao mundo e ao diabo também que nós somos selados para o dia da redenção. Que Efésios 4, no versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, aquele que é filho está selado. Aquele que é filho, ele é inconfundível. Ele está guardado, protegido para aquele dia. E o diabo não tem poder sobre ele, nem de lhe tocar. Essas doutrinas aí de dizer que crente fica possesso, sai disso, porque o crente não pode ficar possesso. O diabo não entra onde Deus habita. Se você tem a identidade de filho de Deus, Deus habita em você, e só Ele, mais ninguém. O máximo que o diabo faz é bramar como um leão ao seu derredor, nada mais. Uma outra coisa que para que serve essa identidade é para quando chegar aquele grande dia, o dia do julgamento, nós nos apresentarmos a Deus sem ter nada que nos acuse ou nos envergonhe. 1 João 2,28 diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Irmãos,
Será que nós estamos com a nossa identidade no nível de não nos envergonharmos diante de Deus? Será que a nossa vida, o nosso viver nesse dia a dia, como filhos de Deus, tem nos dado essa condição de, se o Senhor hoje romper as nuvens, ou se nós empacotarmos aqui agora e tivermos um encontro com Ele, será que nós teremos condição de olhar para Ele, olho nos olhos, com alegria, sem ter nada de que nos envergonhe? Uma terceira coisa sobre essa identidade: onde é que se obtém essa identidade? Onde é que a gente tira essa identidade? Essa identidade, irmãos, ela é obtida mediante um registro na Secretaria de Segurança Pública de cada estado da federação. A minha aqui é SSPS, é a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Espírito Santo. E a identidade de filho de Deus? Onde é que ela pode ser obtida? Irmãos, a obtenção dessa identidade espiritual, que você não vai arrumar esse papelzinho, é feita mediante o registro do seu nome, não mais em um órgão público dessa terra, mas no livro do Cordeiro que se encontra com Ele no céu. Paulo em Filipenses 4:3 diz assim, Paulo conhecia bem a identidade dos companheiros dele. Diz assim, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilieis, Evódia e Síntique, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujas suas identidades estão registradas no livro da vida. Deus registra os seus eleitos, para os identificar. Será identificado como filho dele, como aquele que está apto a entrar na cidade maravilhosa, na cidade santa, perfeita, aquele que tiver registrado lá no seu livro. São esses que serão os herdeiros da vida eterna. Se o seu nome não estiver lá, será um terrível dia para você quando descobrir isso. Você já possui essa identidade? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Eu costumo às vezes perguntar a uma pessoa: você tem certeza? Quando ela me diz alguma coisa, você tem certeza? Eu diz: tenho. Aí eu faço uma outra perguntinha: você tem certeza absoluta? Aí a pessoa costuma dizer assim: mais ou menos. Estou quase certeza. Bom, quase certeza não é certeza. Você tem que ter certeza absoluta de que se você bater aqui agora, sua cabecinha no chão, partir deste mundo agora, você tem que ter certeza que seu nome está lá. Se você não tiver essa certeza absoluta, pensa, porque algo está errado, porque o verdadeiro Filho de Deus está nele, está enfronhado nele, está forjado no coração dele. Todos os meus problemas, eu tenho certeza que se eu morrer eu estou no céu. Uma quarta coisa sobre essa carteira é que o que é preciso fazer para tirá-la? O que é preciso fazer para tirar essa identidadezinha terrestre?
apresentar lá na Secretaria de Segurança Pública uma certidão de nascimento registrada no cartório mediante uma declaração de nascido vivo, DNV, que é expedida pela maternidade ou pelo hospital onde a criança nasceu. Todos esses pais que estão aí agora com o nenenzinho, eles sabem o que estou falando. Eles pegaram essa certidão, levaram ao cartório e lá registraram o seu filho. E a identidade de filho de Deus? O que é preciso fazer para conseguir essa identidade aqui, forjada no coração? O que é preciso fazer? Irmãos, para tirar essa identidade, é preciso também que a pessoa se apresente, não a este órgão público, mas se apresente perante Deus. Ele apresenta perante Deus também uma declaração, não uma declaração escrita por uma maternidade, mas uma declaração verbal do seu novo nascimento. Uma declaração verbal de que ele recebeu Jesus como seu Senhor. Irmãos, receber Jesus como Senhor é você entender que Ele é seu dono. É você entender, é eu entender, que nós não temos mais vontade nossa própria. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. O que diz Romanos 10, do versículo 9 a 10? Se com a tua boca, não é com a minha não, hein? É com a tua. Também com a minha, quando eu confessei. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você já confessou? Não estou dizendo só aquele ato de vir à frente, aceitando a Jesus, confessando, não. Isso é uma forma pública, né? Que temos. Mas quero saber se você que nunca veio à frente confessando, mas se você diante dele já confessou a Ele como Senhor e Salvador. Já? É essa declaração verbal que Jesus quer. É essa declaração que Deus quer para poder providenciar a você uma identidade de filho dele. Certa vez, irmãos, Jesus informando a um homem, sobre o que ele precisava fazer para poder conseguir essa identidade, para registrar o nome dele lá no livro da vida, adquirindo essa identidade de cidadão celestial, cidadão do reino. Ele disse assim em João 3,3: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Confessar com seus lábios, com sua boca, que Jesus é Senhor, é o momento do seu novo nascimento. Esse homem, que a Bíblia chama de Nicodemos, ele não entendeu, porque ele já era velho, já tinha uma certa idade, e por não entender direito aquela burocracia, na tramitação dessa documentação, de poder tirar essa identidade, ele perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
A gente, quando fala que é preciso nascer de novo, as pessoas não entendem. Irmãos, Deus toca. Você precisa permitir no seu coração o toque de Deus, porque a incredulidade é diabólica. O diabo não quer que você entenda que é preciso você nascer de novo. Ele não quer. Nesse instante, Jesus, como um bom servidor público, não dessas secretarias que nós temos aqui, né? Vendo que aquele homem estava confuso com a documentação para apresentar, ele respondeu: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Irmãos, o homem passa por dois nascimentos. Um é o nascimento da água, negócio de batismo na água, nada disso não. O nascimento da água é o que está dizendo ali, o que é nascido da carne. Nascido da água é da bolsa, é quando ele vem ao mundo. Ele está dentro do útero, envolto uma placenta cheia d'água. Aquela bolsa se rompe e ali é a hora do nascimento, e a criança nasce. Ele nasceu da água. Se não existir uma pessoa, não pode nascer de novo para Deus. Só nasce para Deus quem existe. Então é por isso que ele diz: quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito. Porque depois que você nasce, você precisa de passar por essa experiência de entregar a sua vida a Jesus. Para alguém possuir essa identidade de filho de Deus, é preciso nascer, e Jesus dá o caminho. De que forma que você precisa nascer? De que forma? Por meio de Jesus, eu já falei. E o texto de João 11:12 diz assim, ó: Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus veio para os seus, para o povo de Israel, e foi rejeitado. Então, irmãos, só tem a identidade de cidadão celestial aquele que passa por esse novo nascimento, aquele que crê em Jesus. Você já nasceu de novo? Você já recebeu esse Jesus? A quinta coisa que eu quero falar acerca dessa comparação dessas duas identidades: quanto custa tirar uma identidade dessa? Quanto custa? A primeira via dela é gratuita. Todo mundo tira no 0800. Gilmar que gosta de 0800. Agora, se ele perder essa primeira via, aí ele vai arcar com uma taxa para poder tirar a segunda via, a não ser que ele comprove que tenha uma renda inferior, não sei se é um salário mínimo, aí ele consegue também de graça, em prazo, né? E a identidade de filho de Deus, quanto é que custa? Quanto é que custa você aceitar Jesus? Semelhantemente a essa identidade terrena, ela também é gratuita, não custa nada, é totalmente isenta de qualquer taxa, por menor que seja. Paulo, escrevendo
aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, ela é de graça para mim e para você, porque Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos adquiri-la. O preço que Jesus pagou foi a sua vida naquela cruz, para que hoje, por meio dele, crendo nele, nós pudéssemos ter acesso a essa identidade. E quando fala ali, não vem de obras. Não adianta, se você está por aí fazendo 1000 caridades para poder comprar, o direito de ter essa identidade, você está enganado. O diabo está te enganando, porque ele diz que é pela graça que você é salvo. As nossas boas obras, ou as caridades, como chamam, elas são consequências da nossa vida em Cristo. E a graça de Deus é tão maravilhosa, que essa identidade não existe segunda via. Não tem segunda via para essa identidade, porque não há mínima possibilidade, não existe a mínima possibilidade de você perdê-la, como pode acontecer com essa carteirinha aqui, Aquele que possui essa identidade de filho de Deus, o profeta Miqueias diz, lá em Miqueias 7, 7-9, ele diz assim, olha, inclusive foi o versículo que a irmã Andréia leu aqui domingo passado: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha. Nesse texto aqui eram os inimigos de Israel. Para nós hoje é a nossa alma corrompida, nossa natureza degradada pelo pecado. Ó alma minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Se você tem essa identidade, você não perde. Você pode cair, mas caído você não ficará, porque Deus vai te levantar. Jesus, lá em João 6, no versículo 37, ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, o que está registrado no livro da vida, o que tem essa carteirinha forjada no coração pelo dedo de Deus, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o lançarei fora. Volta e meia, às vezes eu vejo irmãos preocupados em perder essa identidade, em perder a salvação, porque existe um versículo da Bíblia que diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Joga fora esse medo, lança fora isso não provém de Deus, isso é acusação do diabo, minhoca do diabo na sua cabeça. Porque aquele que tem essa identidade forjada, ele vai perseverar. Ele vai perseverar. Não tem como tirar do meu coração hoje os caminhos do Senhor. Não tem. Eu posso passar por lutas, o testemunho do irmão,
pode murmurar até contra Deus por alguma situação, mas vai chegar um momento em que ele vai ver que ele está errado, porque ele é filho, dentro dele habita o Espírito de Deus. Isso aqui não é casa de Deus, nós é que somos a morada dele, e ele zela por sua casa. As irmãos aqui sabem o que é zelar por suas casas. Estão lá, chamam um convidado, uma visita, passa o dia arrumando tudo para deixar bonitinho. Assim é o Senhor conosco, ele zela, ele vai trabalhando no nosso interior para nos deixar mais bonitinhos para ele. Irmãos, uma outra coisa é que essa identidade é um documento de uso pessoal e intransferível. Ninguém pode chegar lá no aeroporto, apresentar a passagem no balcão e apresentar uma identidade do papai ou da mamãe, ou de quem quer que seja. Não vai passar. Tem que ser a própria identidade. Irmãos, assim também é com a identidade espiritual, com a identidade de filho. Ela é intransferível. Jesus em Mateus 10:32 diz assim, todo aquele, isso é individual, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei, individual, diante de meu Pai que está nos céus. Em Marcos 1:15, Jesus diz assim, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. É individual, é pessoal, é você que tem que crer. Atos 2:38, Pedro respondendo àquela multidão, as indagações, o que deveria ser feito para participar daquela nova vida que ele estava ali testemunhando, ele disse, arrependei-vos e cada um, diante de uma multidão, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão. Errado esse negócio aí, não é para a remissão, é tendo em vista a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós somos batizados porque fomos perdoados, porque fomos remidos pelo Senhor. Você não é batizado para ser perdoado. Traduções erradas. E se tem alguém aqui que não é batizado, se você não se batiza, é porque a sua identidade está me cheirando falsificada. Porque aquele que é filho de Deus, que entendeu agora que o Senhor é meu Senhor, eu quero descer as águas, porque é uma ordenança dele, é um testemunho dele, é um testemunho da pessoa diante do mundo, que ele agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Então, irmãos, ninguém chegará ao céu respaldado pela fé, pela crença de outra pessoa. Cada pessoa tem que passar pela sua experiência própria de salvação. A fé é totalmente independente um dos outros. Um filho de crente não tem a prerrogativa de automaticamente ser crente. Minhas filhas, se elas não tiverem a experiência delas com Deus, vão para o inferno, porque eu não vou poder levá-las para o céu. Cada um responde e responderá diante do trono, diante do Cordeiro, pelos seus atos. Cada um. Será que tem alguém aqui que está aí achando que tem a identidade porque toda a minha família tem, todo domingo nós vamos para a igreja, que não entendeu nem ainda o que é igreja? Será? E por fim, irmãos, nesta comparação acerca dessas duas identidades, a identidade terrena, ela tem uma foto, uma impressão digital que serve para atestar
as mesmas características faciais e digitais da pessoa quando for necessária a sua apresentação. Vocês já viram quando vocês vão fazer algum documento, diz assim, ó, preciso de um documento seu com foto. Por quê? Porque a pessoa tem que olhar o nome aqui, olhar para a fotografia, olhar para a sua cara e dizer, é ele mesmo. E hoje em dia, quando apresento, eu falo assim, querida, ó, é inconfundível, careca como eu estou, ó, igualzinho. Não tem do que você ter dúvida. Serve para isso. Se o avião cair com você dentro, ou você morrer queimado aí, ou o bandido pegar você e enfiar dentro de uma pilha de pneu, tocar fogo, depois só sobrar os seus ossos, vão fazer um atestado, vão fazer um exame de DNA e vão comparar com o quê? Com a sua digital, para saber se é você mesmo. E não é diferente a identidade de cidadão celestial. Não é diferente. O Filho de Deus, quando for se apresentar diante daquele dia, daquele grande dia, diante do Senhor, quando ele chegar lá, é a foto dele, é a foto da identidade dele. Sou eu. E também, naquele momento, terá que apresentar características, não mais faciais, mas características espirituais que o distinguem, que o identifiquem, melhor dizendo, de um filho de Deus verdadeiro. Alguém que está apto a adentrar as mansões celestiais. Jesus diz assim, ó, lá em Mateus 25, 31, 34 e 41, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se apresentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Você já imaginou isso? Será que você consegue entender que você que está aqui hoje, um dia, você vai se apresentar diante da glória do Senhor? Se você é filho, você entende. Se isso daqui está parecendo loucura para os seus ouvidos, é porque você não é. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, queridos, amigos, preste atenção nisso. Esse dia vai chegar. Eu nasci há 54 anos atrás. Quando eu tinha 18 anos, tirei minha carteira de motorista e ela veio com validade para 20 anos para frente. Eu falei assim, meu Deus, tô doido, 20 anos, será que eu vou estar vivo lá? Já passaram os 20 anos, já renovei acho que 3 vezes, estou com 54 anos, já caminho daquele buraco que vocês sabem. E vai chegar um dia, pode ter certeza, daqui a um dia muitos de vocês estarão lá no Jardim da Paz. Espero que estejam, né? Cantando para mim. É real. Então, irmãos, aquele dia vai chegar. Você vai dar de cara com a glória de Deus. E aí? E nesse dia? Qual vai ser a identidade que você vai mostrar para o Senhor? É a identidade de filho original ou é uma falsificada? Qual delas? Irmãos, o portador
da carteira de identidade original de filho de Deus, ele tem características que são inconfundíveis, que qualquer um, quando bater o olho, sabe: esse é diferente, esse não pertence a esse mundo que nós estamos vivendo, não. A carteirinha original, o portador dessa carteirinha original, ele ama a Deus. Nós cantamos daqui a pouco, mas o problema é que cantar amar a Deus não é só aqui, não. É fácil sair de casa e vir para cá cantar que ama a Deus, muito fácil. Quero saber se você ama a Deus. Eu amo a Deus com as nossas atitudes. Certa ocasião perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento da lei. O que ele respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Irmãos, o que é amar uma pessoa? O que era amar uma pessoa? Tenho certeza que os casaizinhos de namorados de hoje e do passado entendem dessas coisas, pelo menos do princípio, né? Porque eles dão a vida um pelo outro, fazem tudo um pelo outro, se doam. O problema é que com o passar dos anos eles estão querendo doar o outro ao invés de se doar. Que Deus tenha misericórdia, né? Nós não temos palavras para descrever o amor dos pais para os seus filhos, para com seus filhos. Como dói no meu coração quando eu vejo uma filha minha com algum problema. Se eu pudesse, eu me colocaria no lugar dela. E é por aí que muitos pais estão educando mal os seus filhos, porque querem fazer tudo para os filhos, não deixando que eles aprendam com a vida. O maior exemplo de amor está lá em João 3,16, que foi o amor de Deus por ter dado o filho dele, para que nós pudéssemos ser salvos. Já imaginou isso? Irmãos, é certo que esse amor, não raras as vezes, ou quase que na maioria das vezes, ele se mostra um pouco fraco e oscilante na vida da gente, por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa estrutura humana, por causa do nosso ser um ser pecador por natureza. Mas independente das nossas fraquezas, o verdadeiro Filho de Deus, ele levanta os olhos aos céus e diz ao Senhor que independente das minhas fraquezas, eu te amo. Ele ama o Senhor, ele ama. E aquele que ama a Deus, ele faz de tudo para tentar agradar o coração do Pai, faz de tudo. E quando isso não acontece, ele se entristece. É uma característica de quem ama a Deus, é se entristecer quando não está agradando o Pai, e luta para poder melhorar. Se você tem entristecido o coração de Deus e não está nem aí para mudar a sua vida, você está com uma identidade falsa. Irmãos, o foco de quem ama a Deus é buscar a presença dEle. Esse é o foco. Esse amor a Deus, irmãos, nos leva a viver as coisas que são relacionadas a Deus. A Deus e a sua igreja. Se você não tem um mínimo de paixão pelo seu grupo familiar, cadê seu amor a Deus?
Se a sua vida se resume em vir aqui nesse domingo, cada domingo, domingo após domingo, e ainda por cima querendo saber quem é o pregador, porque dependendo de quem vai ser, nem vai. Espero que não seja por isso, tem algumas cadeiras vazias. Se você estiver assim, olha que a sua identidade pode ser falsa. Aquele que tem a identidade original, ele ama seu próximo. Jesus diz em Mateus 22:39, né, que o segundo e grande mandamento é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Teu próximo é só sua esposa, seu pai, mãe, seus filhos, seu colega que você dá todo dia, seus irmãos que estão aqui. Esses são seus próximos? São, mas não são só esses. São todas aquelas pessoas que foram criadas por Deus, seja filho dele ou não, estando perto ou longe. O que Jesus nos ensina é que nós devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. O amor ao próximo, meus irmãos, não leva alguém a colocar uma bomba num avião para matar 114 pessoas. Porque tirando uns endemoniados, possuídos, demônios em pessoas, normalmente quem bota a bomba não vai lá para dentro do avião, não. Ele só bota para matar os outros. Porque a vida dele, ele gosta, quer morrer. O amor ao próximo não permite essa matança provocada pelas guerras. O amor ao próximo não leva você a desejar o mal de ninguém. Muito pelo contrário, te leva a você querer o bem. O amor ao próximo leva você a falar do amor de Jesus para outras pessoas, para livrá-lo do inferno. Se está tão gostoso na sua vida saber que você agora pertence ao Senhor, que um dia você vai morar com Ele, como pode você conviver com amigos, com colegas de escola, de trabalho, 24 horas por dia, e não abrir a boca para falar do amor de Deus, abrir a boca para convidar para vir um Vitória Jovem, uma reunião de adolescente, uma reunião da igreja? Você não fala nada. O que você está dizendo para ele? Dane-se, eu estou salvo, você que se lixe. Isso não é amor, não é amar ao próximo. O amor ao próximo leva você a amar o seu irmão em Cristo, ou na fé, que você às vezes não tolera e até odeia de vez em quando. Pensa. 1 João 4,7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, aquele que tem a identidade original, limpinha, cristalina, de um verdadeiro cidadão celestial, ele tem o amor de Deus na vida dele. E por ter esse amor, ele ama o próximo, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, ele ama. Enquanto que o cidadão terreno expressa seu amor de acordo com as circunstâncias. Aí fora é assim. Você tem amigos? Você tem amigos? Eu sei que você tem. O problema é que talvez um dia, dependendo de uma situação em que você venha passar, se você procurar esses amigos, você não os encontrará. Porque você agora não traz algum benefício para eles, não seja talvez interessante a eles. O amor, ou melhor, uma característica daquele que tem essa identidade original é que também não ama o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, o cidadão celestial, ele percebe, ele sabe, ele entende que
que o mundo é um sistema construído pela humanidade em oposição a Deus. Nós temos visto isso todos os dias. Casamento homossexual, totalmente contrário, totalmente na contramão do que a palavra de Deus tem para nossas vidas. Então, irmãos, está tudo conspirando contra. O cidadão celestial não. Ele não concorda com isso. Ele tem a sua posição, porque ele tem uma identidade. Ele conhece a palavra. Isso não. Isso aqui não está aqui, ó. Então eu rejeito. Como está seu relacionamento com o mundo? Como está? Será que você é daqueles que andam de acordo com as circunstâncias, com os momentos? Está aqui é uma coisa, está lá fora, na faculdade é uma, está no serviço é outra, está lá numa denominação qualquer participando aí de uma celebração ao Senhor é outra. Será que você é daqueles que vive em cima do muro, que não se posiciona? Uma outra característica inconfundível de alguém que tem uma identidade dessa original é que ele não vive pecando. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, é o Espírito de Deus que permanece nele, que permanece em mim, que está em nós. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, você não pode viver pecando. Será que é difícil entender isso? Se você anda por aí, ó, não vou nem relacionar pecados aqui. Vocês sabem muito bem quais são. Vocês sabem, aqueles que estão aí praticando os seus pecados sabem muito bem quais são. Você não é nascido de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E enquanto eu falo, tem adolescentes conversando, brincando, sorrindo. Essa é uma característica que você precisa adquirir, a identidade de filho de Deus. Irmãos, filho de Deus não está livre do pecado, não. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós pecamos, porque se alguém disser que não peca é mentiroso. Mas esse pecado não é dominante sobre as nossas vidas. Você pode errar por fragilidade, por descuido, mas ele não pode ser dominante. Errou? Peça perdão a Deus, e Deus te perdoa. Ele diz que dos seus pecados ele não se lembra mais. João 3, 7, 10 diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não deixeis vos enganar por ninguém, nem mesmo pela sua consciência, que pode estar cauterizada. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Praticar a justiça é viver a vida de Deus, que é justo. Você é nascido? E final, concluindo a minha palavra, eu quero dizer que aqueles que possuem a identidade original forjada no coração, não no ato de carregar a Bíblia debaixo do braço, mas na demonstração de um
viver santo diante de Deus. Aquele que possui essa identidade, ele vence o mundo através da fé. Ele vence o mundo através da fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, são esses que conseguem enxergar além da falsa aparência, daquilo que a gente vê, que são coisas passageiras. Ele vê além disso. São aqueles que enxergam o que é eterno. Hoje a minha filha falou, uma delas falou assim: a loteria acumulou em 200 milhões de reais. A minha carne balançou. Eu pensei, ai meu Deus, eu com 200 milhões, eu faria. E aí eu pensei, eu com 200 milhões hoje, será que eu sairia de casa agora para ir lá para a reunião? Agora eu digo que sim, mas com 200 milhões no bolso, não sei. Então, que Deus me faça como aquele deixou escrito, que eu esqueço, se agora não me des além do que eu preciso. Salomão, né? Nem a quem, para que eu não venha padecer necessidade. Está muito bom a minha vida. Dependo do Senhor. E uma coisa é certa, a dependência dele me levará 200 milhões na minha conta. Pode me dar uma tristeza do inferno desgraçuda. Essa é a realidade. Então, se você é daqueles que gosta de uma fezinha, sai dessa. Sai dessa. Talvez seja por isso que sua vida anda para trás. Porque quem joga na loteria, porque não confia em Deus, está tentando arrumar dinheiro para ser a sua base de segurança. Né? Então, irmãos, você possui essa identidade? 1 João 4,17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Será que você tem espelhado a vida de Cristo em sua vida? As pessoas olhando para você, criança, adolescente, jovem, adulto, velho, olhando para nós, será que elas conseguem enxergar em nós a vida de Cristo? Será? Você sabe, cada um aqui sabe, se consegue enxergar isso. Eu ouvi outro dia, não sei aonde aqui, foi aqui testemunho, não sei o que foi. Ah, você é crente, é? Quer dizer, conviveu com a pessoa tanto tempo e o cara não sabia que era crente. Quando soube, ficou espantado. Por quê? Por quê? Porque, estava tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Então, irmãos, o seu testemunho de vida, o seu viver, ele tem que estar de acordo com aquele que não pertence a este mundo, com aquele que é um cidadão extraterrestre, um cidadão dos céus, cidadão celestial. Se a sua carteira de cidadão, repito, se a sua carteirinha de cidadão celestial for original, você estará muito bem. A sua carteira é original? A sua carteira é de ovelha? É daqueles que estarão à direita e que ele dirá: vinde, benditos de meu Pai? Se sua carteira for falsificada, foi apenas uma carteirinha dessa daqui que você tirou lá no sítio, lá, no dia da sua reunião dos adolescentes, do seu retiro,
se essa é apenas a sua carteirinha de identidade, se essa é apenas a sua identidade, ela é falsa. E como diz Jesus, você é um cabrito, e você estará à esquerda dele, e ele dirá para você: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Irmãos, outro dia eu fui convidado para dar uma palavra, e quando o irmão comentou com outro irmão que eu iria falar, ele falou assim: se prepara que vem ripada. Irmãos, a palavra nos mostra que a profecia, ela vem para quê? Exortar, consolar e edificar. Nós temos aqui inúmeros pregadores, cada um com as suas características. Eu não é de pouco tempo que a minha característica é trazer palavras de exortação. Por quê, irmãos? Coisas boas é muito bom ouvir. Coisas boas é maravilhoso ouvir. O problema é como está a sua vida diante de Deus. Como está a sua vida? Porque é isso que vai importar. Você chegar aqui e ouvir que você foi posto por cabeça e não por cauda, que você é bonitinho, que você é filho dele, que ele vai te guardar, que seja onde você estiver com problema no hospital, com câncer, sem câncer, com o que for, pode ficar tranquilo que Jesus está com você, ele é a sua força. Isso é muito gostoso ouvir. Mas se você não tiver esse Jesus, você vai ficar com o seu câncer. Poderá até ser curado pela misericórdia de Deus, e depois irá morrer, porque um dia você vai morrer, porque ninguém fica para semente, e vai para o inferno.